A cada dia vemos aumentar o número de mortos vítimas do coronavírus no Brasil. Administrar o medo e o isolamento social não tem sido tarefa fácil. Por isso, hoje a gente traz dicas de como manter a saúde mental nesse período com o psicólogo Fernando Pimentel. A gente tem, como eu disse, uma individualidade, né? Cada um tem a sua família, cada um tem a sua rotina, cada um tem as suas questões. E dentro disso, às vezes nenhuma ou nenhuma outra pessoa vão aparecendo alguns sintomas, algumas questões do dia a dia, a apatia, a ansiedade, né? E tudo isso de alguma forma essa pessoa ela tem que ter uma percepção e uma orientação diante de tudo isso, né? Talvez em alguns momentos sozinho essa pessoa às vezes ela não vai conseguir superar tudo isso e aí vai desencadear um processo que talvez num segundo momento possa ocasionar alguns sintomas, algumas crises, né? Que talvez essa pessoa ela poderia ter antecipado tudo isso, né? A questão da ansiedade. A gente sabe que muitos brasileiros já sofrem de ansiedade. E neste período de quarentena, o nível de ansiedade pode ser ainda maior. Como conter isso? Eu acredito muito na via da fala, da conversação, né? Se essa pessoa ela já tem essa questão da ansiedade já estabelecida na vida dela, se ela a todo momento ela ficar atenta em relação à ansiedade e falar sobre isso com o parceiro dentro de casa ou a parceira dentro de casa, elaborar estratégias para lidar com isso no dia a dia, com exercício físico, com alguma questão, terapia também, de videoconferência, através de alguns aplicativos que alguns psicólogos adotaram, né? E informações também, né? Hoje a gente tem uma rede de informação que está muito acessível para as pessoas, né? Então, a priori a gente pede para que não se tire conclusões às vezes nessas informações lidas, né, de formas aleatórias, né? Mas isso é muito bom porque essa pessoa ela começa a ter um entendimento sobre as reações do próprio corpo. Vamos falar um pouquinho de crianças agora. Crianças em casa, apartamentos, muitas delas tinham um convívio antes com os avós, por exemplo, que são aí pessoas que estão no grupo de risco do Covid-19, escolinha, não está mais vendo o amiguinho. Como lidar com a saudade? Como que os pais devem tratar isso com as crianças? As crianças elas sempre serão crianças, né? Então assim, a gente procura tentar orientar para que as pessoas lidam com essas situações, justamente com as crianças, de forma bem lúdica, né? Então existem algumas atividades lúdicas, existem alguns jogos de tabuleiro, existem alguns aplicativos para lidar com essa questão da saudade, do distanciamento, né? Então tudo isso pode se resolver com um pouquinho de paciência, um pouquinho de tranquilidade e, repito, com bastante encorajamento, né? Então, independente se for uma relação com a criança ou uma relação com o adulto ou com o idoso, a gente sempre pede que as pessoas se atentem que o mais importante de tudo isso é que está por vir. É a volta de tudo isso. Uma volta num contexto social, uma volta no contexto familiar, uma volta para uma questão que às vezes as pessoas elas não estão se preparando para isso, né? As pessoas às vezes elas estão se baseando muito no medo, muito na insegurança, muito na incerteza. E a gente precisa às vezes tentar pensar que tudo isso vai passar, né? Como várias outras situações de vida que nós já vivemos passaram, né? Deixaram suas cicatrizes, deixaram algumas questões que marcaram, mas nós voltamos no nosso dia a dia,
né? Nesse momento a gente está enfrentando uma situação que talvez nós nunca tenhamos passado. Mas o mais importante de tudo isso é a gente tentar pensar nessa volta, né? Será que eu estou preparado emocionalmente? Será que eu estou preparado psicologicamente para essa volta? Alguinder descobriu em 2017 que sofre de uma doença chamada espondilite anquilosante, que ainda não tem cura. Desde o diagnóstico, foram inúmeras cirurgias e ele vai precisar passar por mais uma. Foi por isso que criou uma vaquinha virtual para levantar os recursos necessários. Mesmo diante de todas as dificuldades, Alguinder não perde a esperança. Foi uma mensagem deixada para os seguidores no Instagram que renovou a esperança desse jovem de 19 anos. Alguinder tem espondilite anquilosante, uma doença inflamatória crônica e, por enquanto, incurável, que afeta ossos da cabeça, tórax e coluna. A maioria dos tratamentos que ele realiza é particular. Por isso, o jovem utiliza muito o plano de saúde. Mas, com a família passando por necessidades financeiras, a mensalidade do plano atrasou e seria bloqueado. Foi então que ele resolveu pedir ajuda na internet. Uns 5 minutos depois que eu fui ver que já tinha gente doando, então foi uma coisa que me deu esperança. Eu comecei a falar, não, acho que eu consigo arrecadar o valor total para pagar o plano, e assim foi indo. Alguinder descobriu a doença ainda muito jovem, aos 16 anos. De lá para cá, foram mais de 7 cirurgias e muitas lutas. Descobriu um câncer no punho, hérnia de disco e a doença de Crohn, uma síndrome que afeta o sistema digestivo e tem como principal sintoma a dor abdominal, associada a diarreia, febre, perda de peso e enfraquecimento por causa da dificuldade para absorver nutrientes dos alimentos. Além do problema autoimune que eu tenho, que é a espondilite anquilosante, ela puxou a doença de Crohn, que é uma doença que afeta o intestino, que você tem que mudar totalmente sua alimentação, você não pode nada derivado de leite, tem outros alimentos também que você não pode comer de jeito nenhum, você tem que ter uma dieta bem, como que eu posso explicar para a senhora, bem rigorosa, a dieta que a gente tem que ter, que eu tenho que ter, na verdade. Temperos não pode ter nenhum, é só questão de sal, e aí essa questão também vai subindo também o valor dos produtos, né, por conta que os produtos que eu posso me alimentar são todos com valor mais alto, são produtos zero lactose, às vezes produtos sem glúten, que o glúten também afeta muito a questão da doença de Crohn. A próxima luta do jovem será uma cirurgia nos 2 braços, enfraquecidos pela espondilite. Por isso, a vaquinha online vai continuar. E nesse momento, a colaboração de amigos e desconhecidos é a peça-chave para Alguinder não desistir da vida e dos sonhos e seguir sendo exemplo de superação. Chega uma hora que você pensa em desistir, mas só que se você olhar tudo que você já passou, se você olhar o que as outras pessoas passam, se você olhar o apoio que você recebe de amigos, de familiares, é uma coisa que faz com que você não desista. Eu acho que eu recebi um apoio muito grande, igual a vaquinha, foram doações do Brasil todo, então eu recebi apoio, eu vi que eu estava sendo amparado não só pela minha família, não só pelos meus amigos, mas por pessoas desconhecidas, por pessoas assim que não me conheciam, mostrar para mim que não compensava desistir, que sim, eu compensava eu persistir para conseguir superar isso. Que tal aproveitar esse período de isolamento social e estudar uma nova maneira de se comunicar? O Papo Indica deste domingo te mostra que isso é possível e sem pagar nada. De casa, com o computador ou celular, você pode aprender Libras. O curso é ofertado pela Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça. A primeira aula já está disponível nas redes sociais da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, Facebook, Instagram ou pelo YouTube.
o aluno escolhe o aplicativo de preferência para assistir ao conteúdo básico de Libras, a língua brasileira de sinais. Indicado para iniciantes, o primeiro tema abordado foi o abecedário. Para os ouvintes que não têm conhecimento em Libras, estaremos trabalhando com 10 temas, que seria o abecedário, numeral, família, verbos, pronomes, saudações. Terá um vídeo referente à piada e diálogo com legenda e sem legenda. Ao todo, serão disponibilizados 10 videoaulas à população. Toda semana um vídeo novo será postado. O participante que realizar todas as atividades e for aprovado no teste final, após o término do curso, terá direito ao certificado de conclusão. Então, todo o processo da inscrição, que é online, a participação do aluno com interação, com tira dúvidas, sugestões, esclarecimentos, serão processos da nossa prática de avaliação. Ao longo das publicações de vídeo, serão encaminhados aos alunos os links de acesso para a realização da avaliação. Ao longo desse todo esse processo de publicação, dentro de um prazo final, eles vão realizar a prova e aí assim sendo certificado pelo curso. De 2015 a 2017, a biblioteca ofertou o curso de capacitação para intérpretes em Libras presencial. O online é inédito e nasceu com o objetivo de auxiliar na educação e bem-estar dos matogrossenses durante o período de isolamento social, necessário para combater a propagação da Covid-19. Acabou-se aquela biblioteca só do silêncio, aquela biblioteca que você só agregava o conhecimento e ficava com ele. Não, a biblioteca ela é um ponto de difusão do conhecimento e da informação e da cultura. Então, a gente precisa trabalhar isso, mudar esses conceitos para que a biblioteca seja realmente útil para a comunidade. A ideia deu certo e se propagou a pessoas de outros estados que se interessaram em participar. O curso ele teve uma dimensão muito grande quando a gente colocou o primeiro vídeo. Nós já tivemos contatos do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, que querem participar do curso, perguntando se eles vão receber a certificação, se eles podiam interagir. Então, assim, tem uma grande dimensão nacional, porque o sistema e a Estevão de Mendonça ela já vem desenvolvendo essa parte nacional, né? Nós já tem uma referência nacional como um sistema mais organizado, como um sistema mais integrado, e a biblioteca como uma biblioteca que, sim, desenvolve políticas públicas dentro do Estado e políticas públicas sólidas. A Estevão de Mendonça tem mais de 100 anos de história. É referência em políticas públicas para as mais de 150 bibliotecas, comunitárias, públicas e privadas, espalhadas em Mato Grosso. Durante a quarentena, várias atividades à população também vêm sendo desempenhadas no interior do Estado. Sinop, Juína, que é uma das referências internacional que a gente tem também. Nós temos também Sapezal, que desenvolve um trabalho legal, Jaciara. Então, são vários municípios que têm assim, um trabalho bem evoluído dentro do contexto biblioteca, né? Que a biblioteca hoje não é mais aquele lugarzinho do silêncio, é uma biblioteca de mudança, de transformação mesmo, e é o que a gente está acontecendo dentro do nosso estado. Para quem ensina, fica o legado e o convite. Venha você aprender Libras na Biblioteca Estadual Estevão de Mendonça. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Muito obrigada por ficar até agora aqui com a gente. Lembrando que nós vamos ao ar todo domingo às 10 da noite. Nosso horário alternativo é quinta-feira, 13h. E você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela mandando a sua sugestão de tema para a gente discutir aqui ou dos quadros que a gente passa todo domingo para que você tenha uma atração a mais aí na sua casa. O nosso e-mail é o papocomelatbo@gmail.com e a nossa página no Instagram, onde você também pode fazer a sua sugestão e acompanhar os bastidores do programa, é o @papocomela. Tenham todos uma excelente semana e a gente volta na semana que vem trazendo mais informação para você. Até lá!